No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito previdenciário com a professora Luísa Moraes. Durante as aulas, você vai conhecer os regimes previdenciários, a previdência complementar fechada, a estruturação e os tipos de plano de previdência e a tributação para o participante. Já está no ar a aula 4. Olá, eu sou a doutora Luísa Moraes, advogada especialista em direito complementar. E estamos aqui na nossa 4ª aula sobre esse tema. O tema específico da aula de hoje são os tipos de previdência. E vamos falar um pouco mais sobre esses regimes, como que funciona um plano de benefício definido, de contribuição definida e de contribuição variável, para que você possa agora entender um pouco melhor cada um desses planos e quais são as discussões que existem atualmente no judiciário, abarcando cada um desses aspectos. Se você quiser saber um pouco mais sobre direito complementar, uma matéria que não é vista nas faculdades, e saber um pouco mais do que está acontecendo no universo de fundo de pensão, eu te convido a seguir o meu canal no YouTube, Fundos de Pensão, e também a rede no Instagram, @doutora Luísa Moraes. Lá eu compartilho com vocês um pouco de toda essa experiência que acumulei em 20 anos de atuação nesse segmento. Já tive uma etapa em que representei fundos de pensão e há 15 anos atuo exclusivamente pelos participantes do plano. Isso me permitiu conhecer como funcionam dentro das duas estruturas. E essas duas visões eu uso para poder gerar equilíbrio nesse sistema que é tão importante para a economia nacional. Saber que 12% do PIB brasileiro está envolvido nessas reservas, que fazem parte de um acumulado de valores e investimentos financeiros de muitos brasileiros que, ao longo de mais de 30 anos de fase de acumulação, geraram tamanha riqueza para o nosso país. Boa parte de toda essa receita também está investida em títulos da dívida pública, o que faz toda essa roda da economia girar de uma maneira sistêmica. Então, devemos atuar sempre com responsabilidade para garantir que os planos de previdência cumpram com sua finalidade original, criada lá na Constituição Brasileira, no artigo 202, e pague a cada um de seus participantes até o último benefício da última vida. Aqui, conhecendo um pouco mais sobre isso, você será capaz de se orientar como participante desse sistema. E se você for um advogado, terá como auxiliar melhor o seu cliente quando chegar diante de você uma situação como essa. Esse é um dos grandes desafios e grande diferença de jurisprudências que enfrentamos atualmente nos julgamentos dos tribunais do Brasil. A forma como é pedido um benefício ou um direito deve respeitar como funciona esse sistema financeiro, para que não haja uma ruptura que desorganize e desequilibre definitivamente todas as obrigações construídas nesses contratos. Se você não viu as aulas anteriores, eu te convido a assistir. Nela tem todo o detalhamento de como é estruturado os fundos de pensão, quais são as partes envolvidas e como funciona esse complexo mecanismo que gerencia reservas financeiras constituídas e gerenciadas para pagar benefícios futuros. Você também vai entender como as mudanças sociais estão impactando nesse sistema e vem forçando mudanças legislativas para acompanhar o movimento da sociedade. Assim, as mudanças estão acontecendo em grande velocidade e acabam trazendo um incômodo e uma inquietação a todos que compõem esse sistema. Não podemos esquecer que o primeiro papel do direito
é o de criar a paz social. É com esse objetivo que levamos o conhecimento adiante, para que você possa se organizar melhor, se orientar diante desse sistema e saber dar o próximo passo com segurança. Então, vamos entender um pouquinho mais como funciona a estruturação de cada tipo desse plano e como ele vem se desdobrando ao longo de todo esse tempo da Previdência Complementar. O primeiro plano existente no Brasil, criado na década de 70 pelas empresas estatais, foram os planos de benefício definido. Ter um benefício definido significa que o valor que seria recebido por cada um dos participantes estava previamente definido através da média da sua remuneração. Mas um plano de previdência complementar precisa obrigatoriamente manter seu equilíbrio. E dentro de uma balança que recebe crédito e de outra balança que faz pagamentos, como manter esse equilíbrio se o plano já possui um benefício definido? A única forma de manter esse equilíbrio é através de análises atuariais anuais. Foi assim que os primeiros planos de benefício se definiram no Brasil e foram constituídos. Os participantes sabiam quanto ia contribuir, mas não com exatidão. A cada mudança que existia na remuneração dessas pessoas, a média dos benefícios se modificavam. Assim, a cada ano era feito um ajuste e um novo plano de custeio era estabelecido. Esse novo plano de custeio ia definir um percentual sobre a remuneração desse participante. E é através desse percentual que ocorriam os descontos mensais no seu contra-cheque. Esses descontos de contribuição para o plano, eles eram feitos diretamente no contra-cheque dele como empregado público, como funcionário daquela empresa. E ele sabia que aquele valor estava indo para uma conta mutualista, que recebia todo aquele volume de dinheiro para garantir que ele recebesse ao final o valor do benefício prometido. Nesses planos de custeio anual que aconteciam, era feito ajustes de toda aquela massa. Então, novos participantes entravam para o plano, suas expectativas de vida, sua forma, o seu grupo familiar era considerado, porque o participante não anda só, ele anda junto com os seus beneficiários, que são esposas e filhos. Durante esse período de entrada de novos participantes, foi feito também uma contribuição extra, que era chamada joia. Essa joia era cobrada de quem não fazia parte do grupo de fundadores. Sim, quando foi criado o plano, ser facultativo era algo literal. Como todos os empregados já estavam ali dentro da empresa quando o plano foi criado, era feito um termo de adesão àquele novo plano, que poderia ser aceito ou não pelos participantes. Alguns entraram imediatamente e fizeram contribuições ao longo de 2, 3 anos. Outros só tomaram essa decisão um pouco mais tarde. E quando eles tomavam essa decisão, eles deveriam contribuir com o valor do mês e um percentual para pagar aquele atrasado, que era a chamada joia. Dessa forma, todos ficaram nivelados por um bom período e contribuíram anos a fio para aquele plano de previdência. Todo ano era feito o ajuste do plano de custeio, que significa avaliar como seria a concessão de benefício naquela data e verificar se aquela reserva estava suficiente. O participante contribuía com um percentual sobre a sua remuneração. Já a patrocinadora poderia contribuir com 1, 2, 3 ou mais vezes em relação ao valor contribuído pelo participante.
Esse foi o maior período de acumulação, o que fez com que esse plano fosse um investimento muito vantajoso. Para cada R$ 1 colocado pelo participante, às vezes ele somava mais 8. Claro que eu estou usando aqui a moeda do presente, mas naquela época não estávamos falando nem mesmo de plano real. Então, todo o período da Previdência passou por vários momentos difíceis, inclusive o momento da desvalorização das moedas e a troca das moedas no Brasil, como cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo. Assim faz com que a conferência dos extratos de contribuição se tornem difíceis e necessite da ajuda de peritos atuariais para verificar como ficou, de fato, o valor da composição da reserva de quem era participante de um fundo de pensão naquela época. Tempos depois, foi criada uma legislação que corrigia essa defasagem de moeda, os expurgos inflacionários, que corrigiu o saldo do FGTS, da poupança e da Previdência também, por ser uma forma de poupança compulsória, sendo que na época da defasagem das moedas não era dado ao participante o direito de retirar a sua reserva do investimento feito. As patrocinadoras também modificaram nessa mesma época os índices de correção e assumiram compromissos específicos com o fundo, levando o valor de correção, os índices de correção dos benefícios, igualando a média da valorização do salário do funcionário da ativa. Isso, até hoje, gera grandes reflexos na formação da reserva desses planos, porque com a assunção exclusiva dessas responsabilidades, as patrocinadoras acabaram criando uma grande dívida com esse fundo. Algumas já efetuaram o pagamento, outras ainda estão impactando as reservas formadas com o débito desses valores específicos referente às correções da modificação dos índices de correção do benefício. Agora, nos planos de benefício definido, que tinha o valor do benefício estipulado e que a variação do custeio existia, também contemplam as melhores tábuas atuariais para o participante. Sim, durante o período contributivo, a expectativa de vida do brasileiro era muito baixa e toda a contribuição para o plano foi feita em cima dessa expectativa. Vivíamos muito menos. Quer verificar você mesmo? Analise na sua família quanto tempo viveu seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Estamos vivendo mais e a tecnologia trouxe essa longevidade de uma maneira muito rápida. Isso desequilibra os fundos de pensão, porque na época do período contributivo não era considerado que uma pessoa ia viver até 100 anos. A expectativa de vida nessa época não ultrapassava 70 anos de idade. Dessa forma, todas essas modificações da sociedade, da tecnologia, vêm impactando drasticamente a composição dessas reservas matemáticas. E isso vem afetando a estrutura e a estabilidade do plano e gerando recorrentes déficits. Outro fator que sempre impacta um fundo de pensão e sempre é motivo de decisão em todos os tribunais do país é a mudança da remuneração. A previdência privada fechada, seja em qualquer modalidade, benefício definido, contribuição definida ou contribuição variável, está pautada no valor da remuneração. Assim também é no INSS, para quem tem carteira assinada, por exemplo. Dessa forma, toda vez que uma pessoa que faz parte de um fundo de pensão move uma ação trabalhista contra a sua empregadora e recebe direitos
a benefícios, a vantagens, né, ou aumentos de remuneração, isso impacta diretamente no fundo de pensão. Para que não haja grandes variações de cálculo no fundo de pensão, os tribunais superiores fixaram temas, que são temas vinculantes, que determinam que, caso haja variação de salário, não é viável revisar o valor do benefício e o participante deverá receber da patrocinadora do plano um valor específico a título de uma indenização substitutiva. Esse valor é pago diretamente ao participante pela patrocinadora, sem passar por todas as normas do regulamento. Embora, para ser calculado o valor da indenização, é indispensável refazer a conta através de um perito atuarial de como ficaria a recomposição dessa reserva matemática que pertence ao participante. Dessa forma, é possível apurar o valor a ser indenizado sem impactar em tantas vidas no fundo de pensão. Esse já foi um desafio superado pelo Poder Judiciário para estabilizar esse sistema e garantir que os participantes não sofram perdas financeiras. Agora, dentro desse cenário de planos de benefício definido, o que ocorre de grande diferença é que todos esses impactos são diretamente proporcionais. Como o valor do benefício é calculado, vinculado diretamente à remuneração, embora não componha direitos trabalhistas, sofre as suas influências diretamente. Ou seja, o que cresce na remuneração automaticamente cresce no benefício. Isso gera o direito de indenização ao participante, mas também gera um grande impacto quando há alterações indevidas dentro do fundo de pensão, desequilibrando ainda mais essa estrutura. Por isso ser tão importante conhecer como funciona esse sistema, conhecer como funciona a estrutura desse benefício, para na hora de verificar os seus direitos, as suas condições, a regularidade do seu plano, você possa fazer de maneira acertada. Além dos planos de benefício definido, temos também os planos de contribuição definida. Esses nasceram a partir do ano 2000 e foram criados quase sempre com a denominação PREV ao final da sua sigla. Isso significa que esses planos, ao invés de calcularem planos de contribuição anual, eles recalculam anualmente o valor do benefício, mantendo estável as contribuições. Assim, aquela balança que eu trouxe aqui, que fazia uma variação entre créditos e débitos de um fundo de pensão, se mantém sempre estável, mas isso não significa que não vai impactar no valor do benefício. Quando um plano é de contribuição definida, não significa que não exista nele insolvência para o pagamento. Sempre que esse plano não tenha reserva suficiente, o valor do benefício é reduzido para se adequar àquela reserva na diluição pelo tempo. É assim, se eu tenho uma reserva que vai me pagar R$1.000 por mês ao longo de 10 anos, eu tenho essa definição que eu formei uma reserva X para pagar R$1.000 ao longo de 10 anos. Agora, se essa reserva não render tão bem quanto eu espero e diminuir, o meu benefício, que é de R$1.000, pode passar a ser 950, porque o tempo do pagamento continua definido. E é assim que funciona a matemática do fundo de pensão para uma modalidade ou outra. Agora, o que mais muda entre o plano de contribuição definida e de benefício definido está nas responsabilidades das partes.
Em ambos os planos, a contribuição ela é uma obrigação e é feita de maneira igual por participante e por patrocinadora, desde que criado por uma empresa. Nos planos criados por instituições, não há patrocínio, então não há que se falar em pagamento desse valor por parte de uma entidade. Você contribui sozinho. Mas no caso de ser uma patrocinadora, uma empresa, existe a coparticipação. Em ambos os casos, isso acontece de maneira igual. A distinção é que no plano de benefício definido, se essa reserva não for suficiente para pagar o benefício já estipulado, existe a obrigação de fazer um plano de equacionamento. Esse plano de equacionamento vai apurar qual é a reserva extra que precisa ser formada para garantir o cumprimento daqueles compromissos futuros. Essa reserva extra vira uma contribuição extraordinária. São os chamados PED, planos de equacionamento. Sempre que um plano de equacionamento é aprovado pela Previc e é estabelecido num fundo de pensão, imediatamente nasce para o participante e para a patrocinadora a obrigação de fazer contribuições extraordinárias. Essas contribuições são descontadas do participante direto no recebimento do benefício e a patrocinadora deve fazer o pagamento da sua cota-parte. Nos planos de contribuição definida, isso não acontece. Não existe o pagamento de contribuições extraordinárias pela patrocinadora. Se acontecer num plano de contribuição definida da reserva existente, reduzir, porque um investimento não trouxe o retorno necessário, por exemplo, haverá a diminuição do valor do benefício. E aí, nesse caso, é o participante que arca sozinho com essa não rentabilidade. Isso para quem vem de um sistema de empresas públicas ou de plano de benefício definido é um fator muito importante e impacta muito a sua renda mensal. Lembrem-se que previdência complementar fechada é um investimento financeiro como qualquer outro e ter a coparticipação, seja na contribuição ou seja nas perdas daquele investimento, é uma garantia. Imaginou investir seu dinheiro no banco ou na bolsa de valores e na hora que existe um resultado ruim, poder dividir essa baixa no seu capital com outra pessoa? Só de reduzir as suas perdas pela metade já é um bom benefício. Assim devem ser avaliados os investimentos financeiros. Nos planos de contribuição definida, existe um critério também que é muito importante. Você irá receber aquele benefício por longa data. Então, observar que o esvaziamento dessa reserva também gera impactos para os beneficiários do plano. No plano de benefício definido, a sua pensão por morte é transferida para o beneficiário também de maneira vitalícia, um percentual menor do que o valor do seu benefício, algo em torno de 60% a 80% do valor que você recebe. Já nos planos de contribuição definida, a transferência da pensão por morte, ela acontece até a extinção da reserva, acabando a totalidade do valor que está ali guardado para honrar com esse compromisso, o benefício de pensão por morte se cessa, mesmo que o beneficiário continue precisando receber aquela renda. Essas mudanças de responsabilidade são importantes
Porque, como eu disse nas aulas anteriores, e se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir às aulas que já estão aqui, a aula 1, a aula 2 e a aula 3, para que você entenda um pouco melhor sobre a possibilidade de migração entre planos e quais são as renúncias de direito que são praticadas nesse momento. Toda a complexidade de manter um plano de benefício definido em vigor se apresenta em ofertas de migração de planos de contribuição definida, que são feitos pela patrocinadora aos seus colaboradores. Não significa que migrar de plano seja ruim para todos. Pode trazer vantagens que, dentro da sua condição atual de vida, podem ser até mesmo mais vantajosas do que um plano de benefício definido. Mas é muito importante você conhecer a diferença para, se for chamada a fazer essa escolha, fazê-la de maneira consciente e segura. Nos planos de contribuição definida, também temos outros fatores que impactam diretamente na estrutura dessa formação de um fundo. E as responsabilidades da patrocinadora são o grande ponto de diferença entre o modelo original de benefício definido, mais benéfico ao participante, do que o plano de contribuição definida. Isso se dá porque ele já é uma modalidade de adequação daquele sistema que já estava constituído. Quando os planos de benefício definido foram criados, existia um forte estímulo, seja de investimento financeiro quanto tributário, para que as pessoas se interessarem por aquele novo jeito de investir dinheiro no Brasil. Quando foi criados os planos de contribuição definida no início do ano 2000, através da Lei Complementar 108 e 109, nasceu ali uma nova forma de se praticar previdência. E os pontos que já não eram tão vantajosos para as patrocinadoras já foram equilibrados nessa nova modalidade. Mas não paramos de evoluir. E aí vieram os planos CV, contribuição variável, que é um mix de um plano de benefício definido com um plano de contribuição definida. Mais flexíveis do que os planos originais, no plano de contribuição variável é possível você fixar tanto o valor que você irá contribuir, quanto o valor que você irá receber. Aí, nesse caso, o que vai fazer a variação para equilibrar esse plano é o tempo de recebimento. Gente, é sempre assim em previdência complementar. Você tem o total que você contribui, que é a reserva matemática que você forma. Você tem o valor do benefício que é recebido e você tem o tempo de pagamento que existe entre aquela reserva e o valor recebido. Então, sempre vai ter uma variação para poder gerar esse equilíbrio. Isso só não acontece nos planos de benefício definido. Por isso, a grande dificuldade de equilibrar essa forma de plano. Mas nos planos de contribuição variável, você pode estabelecer quanto você quer pagar e quanto você quer receber. Esse regime da previdência privada fechada, essa modalidade de plano, da previdência privada fechada, é o que mais se assemelha à previdência privada aberta. Nela, o participante tem mais autonomia. Mas junto com a autonomia, nasce mais responsabilidade. Se é te dado mais escolha entre uma modalidade e outra, entre uma variação e outra, nasce em você o dever de conhecer para saber escolher. E você já sabe fazer essas escolhas? Isso é muito importante, porque em previdência, o único momento que você pode fazer as escolhas é
único e irretratável. Uma vez que você escolhe uma modalidade de benefício ou uma forma de recebimento ou de contribuição, não é possível, ao longo do contrato, fazer uma opção diferente. E aí você pode se obrigar a uma coisa que você não vai ter o resultado que você espera. Para completar, existem os planos Flex. E os planos Flex criam ainda mais possibilidades e variações. Você pode escolher como, por exemplo, ter ou não beneficiários. Você pode escolher sobre como receber, quando receber o seu benefício. Você pode fazer tantas escolhas nessas modalidades de plano que você pode criar um plano praticamente único para você. Mas você está habilitado a tomar essas decisões? Essa é a grande questão. Tudo em previdência complementar exige que exista métricas atuariais. E essa é uma ciência muito específica e que exige uma formação especializada. Todo o equilíbrio do plano passa por essas avaliações e essas perícias atuariais. São esses os profissionais que vão validar a solvência ou a insolvência de um plano de previdência. São eles que definem qual é a reserva necessária para honrar aqueles compromissos e dizer se é sadio ou não fazer aquela modalidade de plano. Eles orientam tanto o Conselho Deliberativo, quanto o Conselho Fiscal, quanto a própria Previc, que tem um grande corpo de peritos atuariais. Mas você, cidadão, que está ali como um participante desse plano, como você faz para conferir a sua reserva matemática? Você tem um atuário à sua disposição? Até mesmo esses profissionais são difíceis de encontrar no mercado e, na maioria das vezes, trabalham especificamente para seguradoras, que são geridos pela SUSEP, e pelos fundos de pensão, que são fiscalizados pela Previc. O participante fica numa condição nesse plano de não poder ou não conseguir fazer as conferências adequadamente. Quando você tem um forte sistema regulatório e de fiscalização, subentende-se que alguém está fazendo essa conferência para você, não é mesmo? Mas se é você que faz as escolhas, você está preparado para fazê-las? Isso é muito importante quando a gente trata de regimes mais flexíveis ou de retiradas de patrocínio, por exemplo, que o participante terá que escolher rapidamente quem fará a gestão do seu novo plano instituído. Isso faz com que todas as pessoas que compõem esse sistema, bem como os profissionais de direito que atuam nessa pacificação, nessa orientação para formar mesmo um modelo que seja democrático e contemple o direito dessas três partes, de especialização para atuação. Atualmente, no Brasil, existe uma crescente demanda por retiradas de patrocínio e existe um número significativo de processos de retirada de patrocínio que, inclusive, foram arquivados recentemente para se adequarem à nova resolução. Esse movimento para os planos de benefício definido, ele é forte e urgente. Porque o desequilíbrio gerado em um plano que não tem, entre esses três fatores, contribuição, valor do benefício recebido e tempo para pagamento, uma estabilidade necessária, se faz criar medidas de substituição desse regime. Esse movimento já foi praticado em vários países do mundo e grandes fundos de pensão ditam hoje a ordem de o que vai acontecer na política econômica mundial de maneira muito veemente. Aqui no Brasil, por exemplo, com o rompimento da barragem e o grande desastre que aconteceu com o rompimento das barragens de mineração,
um grande fundo internacional ditou boa parte das medidas que foram adotadas em reparação às vítimas. Por quê? Porque o dinheiro desses fundos de pensão fomentam investimentos no mundo inteiro. São poderosos e bilionários fundos de pensão. O Brasil não fica atrás. Hoje temos 1,3 trilhão de reais em reservas desse fundo de pensão, que só podem ser utilizados respeitadas essas regras próprias, com pagamento de benefício aos participantes. Mas quando um sistema não se torna mais viável, imprime-se uma urgência de solução para que participantes, patrocinadoras e entidades que administram esse fundo consigam gerar uma solução que não seja de perda para todos. Na busca dessas soluções, nasceu uma nova regulação de retirada de patrocínio, que estabelece a transferência dos participantes de um plano de benefício definido que receba uma retirada de patrocínio, transferência obrigatória para um plano de contribuição definida. Nesse caso, não há que se falar em anuência como nos processos migratórios, que eu disse que está nas aulas anteriores. A mudança, ela acontece de maneira automática e após aprovado pela Previc e publicado no Diário Oficial, no dia 1º do mês subsequente, aqueles participantes estarão em um novo plano de contribuição definida com as suas reservas matemáticas individualizadas. Ao momento em que isso acontece e que existe essa autorização pela Previc, abre-se um prazo de 120 dias para esse participante fazer uma escolha entre resgatar sua nova reserva, fazer uma portabilidade desse novo plano instituído para outra entidade gerenciar, receber o benefício nos termos dessa nova regra ou realizar parte do resgate e parte de recebimento de benefício. O mais importante dizer é que no momento da retirada de patrocínio, todas as obrigações originais do plano anterior se dissolvem pela ruptura desses contratos. E a patrocinadora, por ser um novo plano de contribuição definida, não responde por aquela nova reserva constituída, não havendo que se falar em corresponsabilidade em caso de diminuição do valor dessa reserva. Como eu expliquei, nos planos de contribuição definida, ao haver diminuição da reserva, consequentemente, haverá a diminuição do benefício. Todos os direitos e obrigações originais devem compor esse plano de retirada de patrocínio. E todos os valores pendentes ainda de julgamento, seja através de processos administrativos ou processos judiciais, ficarão registrados nesse termos e serão assumidos pela patrocinadora mesmo após a retirada de patrocínio. Outros valores que não estejam dentro do termo de retirada de patrocínio não serão mais de responsabilidade dessa patrocinadora e deverão ser verificados diretamente com a entidade que administra o plano. Também é dado à patrocinadora, com a retirada de patrocínio, decidir qual vai ser a entidade que vai administrar aquela nova reserva formada e aquele novo plano instituído para todos os participantes que não fizerem a opção de escolherem individualmente as suas próprias entidades a administrar. A patrocinadora pode escolher entre um fundo de pensão ou uma entidade aberta. Esse mesmo direito é dado ao participante que fizer essa escolha dentro do prazo de 120 dias.
Encerrada toda a transferência dessas reservas para esse novo plano e encerrada a definição de quem irá gerir essa reserva, está estabelecido o novo plano instituído e encerrado definitivamente o plano que sofreu a retirada de patrocínio. Isso movimenta uma gama de direitos, mas existe já decisão consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que é dado à patrocinadora o direito de se retirar do plano ou modificar o regulamento, mas também é dado ao participante reivindicar os seus direitos adquiridos até aquela data. Uma obrigação não precisa necessariamente se perpetuar da maneira como ela nasceu, principalmente em previdência, quando falamos de relações de longo prazo. Todas elas podem sofrer alteração, seja na previdência social, seja na previdência privada aberta, seja na previdência privada fechada. O que não é permitido pela Constituição Federal do Brasil é que as mudanças das regras que acontecem de maneira unilateral fira o direito da outra parte sem haver reparação devida pelos danos causados. Uma vez que o dano foi reparado, todas as partes têm o direito de manter relações novas e constituir novos direitos e novas obrigações. Então, transformar aquele direito não é um problema. O que não pode acontecer é haver mudanças unilaterais e de maneira prejudicial. Sejam elas decisões tomadas pelo participante, pelas patrocinadoras ou pelas entidades. Assim como acontecem as mudanças nos regimes trabalhistas de trabalho, na relação de trabalho, como alteração da remuneração, alteração da condição de trabalho por um fator de periculosidade ou insalubridade, que modifica a contagem do tempo e os direitos frente à Previdência Social e à Previdência Complementar, esses impactos atingem diretamente o plano de benefício definido na Previdência Complementar fechada, atinge indiretamente os planos de contribuição definida e contribuição variável na Previdência Complementar e atingem indiretamente o seu benefício de previdência junto ao INSS. Todos eles, todo o regime de previdência no Brasil está relacionado ao trabalho, aos direitos do trabalho e aos valores pagos a cada trabalhador. Isso não significa que qualquer mudança vá afetar a sua previdência, mas significa que qualquer mudança pode afetar a sua previdência, que são estabelecidas entre idade, tempo de contribuição e média do valor de contribuição. Isso funciona para todos os regimes de previdência do Brasil e não vai modificar. Modifica a regra, modifica o tempo, modifica a idade para você se aposentar. Pode modificar de plano de benefício definido para contribuição definida. Todas essas alterações podem acontecer, mas esses 3 pilares da Previdência sempre vão estar fixados e não vão ser alterados, mesmo com todo o regime, mudança de regime, seja na Previdência Social, seja na Previdência Complementar. Por quê? Porque isso é uma previsão constitucional. Isso faz parte da própria essência do regime previdenciário brasileiro. Ele nasce com essa finalidade social em ambas as esferas, seja no INSS, seja na previdência privada, com uma exceção da previdência privada aberta, que além desse papel de fazer uma complementação da renda para quem não faz parte de um grupo fechado, também pode ser usado para outras finalidades, como, por exemplo, o pagamento de uma faculdade de um filho ou uma transferência de patrimônio, móvel em dinheiro, num processo, num planejamento sucessório.
O mais importante e a mensagem principal que eu deixo aqui com essa aula é que vocês tenham a ideia de que, como investimento financeiro, sempre que há um planejamento, o seu resultado financeiro é melhor. Não existe nenhum sistema de investimento financeiro onde você não deve observar quanto você está colocando, por quanto tempo, para saber quanto você irá receber. Então, se você está assistindo essa aula e é um autônomo, é um comerciante, é um trabalhador informal, se você não está atrelado a uma CLT, a um valor de benefício, a um recolhimento compulsório do INSS, você tem a possibilidade de fazer um planejamento para saber quanto você vai contribuir para a Previdência Social para que você receba o melhor benefício possível. Da mesma forma, você que trabalhou anos com carteira assinada e tem ali a possibilidade de um desligamento, ou acontece com você um desligamento e você está numa fase anterior à solicitação do benefício. Porque às vezes você ainda não tem a idade, por exemplo, não alcançou essa idade para poder se aposentar sem sofrer uma redução do fator atuarial. Nesse caso específico, um planejamento pode te ajudar a fazer uma contribuição adequada para garantir uma boa renda de aposentadoria. Se você olhar para todos esses investimentos, para todas essas aposentadorias como um investimento financeiro, eu tenho certeza que ao final você vai validar todo o seu investimento, ao invés de descredibilizar todos os valores que foram colocados, seja obrigatoriamente ou não, nos regimes de previdência do INSS e da Previdência Privada Fechada. Já existe hoje muito julgamento, muita jurisprudência nos tribunais superiores que garantem aos participantes ali, os aposentados, o recebimento de uma renda correta e digna de aposentadoria. Você tem que conhecer para saber como funciona e saber se posicionar diante desse cenário, que parece complexo, mas que agora, ao final dessa aula, você já sabe como lidar com ele. E para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu queria ver se você de fato aprendeu sobre tudo que foi falado aqui. Vamos conferir isso no nosso quiz? Vamos lá? Vamos lá. Na concepção do Conselho Nacional de Previdência Complementar, a supervisão baseada em risco é atividade de fiscalização das condutas dos agentes e dos procedimentos utilizados na identificação, na medição e na prevenção de risco a que estão expostas as entidades fechadas de previdência complementar, de fiscalização e da medição de riscos das diversas entidades de previdência complementar, de modo que sejam estabelecidas diretrizes mais concretas à fiscalização e à imposição de sanções. C. De fiscalização e de auditoria com foco em risco das entidades fechadas de previdência complementar supervisionadas. Ou letra D. Do órgão fiscalizador em todas as suas atribuições, supervisionar de forma direta e indireta o regime de providência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar quando a sua exposição de riscos. Fiscalização. E aí, você sabe qual é a resposta? Vamos conferir? A resposta correta é a letra D, do órgão fiscalizador em todas as suas atribuições,
supervisão direta e indireta de todo o regime operado por todas as entidades fechadas quanto à sua exposição ao risco. Isso é a garantia dos participantes de que os investimentos daquela reserva constituída não estão ultrapassando o limite de garantir os cumprimentos futuros. As entidades não são feitas para gerar lucro. Elas devem gerir as reservas até o limite de garantir o retorno necessário para o pagamento dos benefícios e dos compromissos assumidos. Vamos para a nossa próxima pergunta. A respeito da formalização de pedidos de alteração de estatuto, regulamento ou convênio de adesão junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, assinale a alternativa correta. Então, vamos relembrar. O estatuto, ele cria o próprio fundo de pensão, é criado exclusivamente pela patrocinadora. O convênio de adesão é entre a patrocinadora e a entidade que vai gerenciar todo esse plano, o fundo de pensão. E o regulamento é o que une essas três partes e traz o participante para essa relação para que seja compostos todos os direitos e obrigações que serão fiscalizados pelo fundo de pensão. Vamos lá. Qual é a resposta correta? Letra A. Em se tratando de alteração de estatuto, é sempre necessária a concordância expressa dos patrocinadores públicos ou privados antes de submeter a proposta à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Letra B. Na hipótese de alteração do regulamento do plano de benefícios, patrocinado por ente público, deve ser exigida ata do órgão competente da entidade aprovando a alteração do regulamento, bem como a manifestação expressa de concordância do patrocinador. Letra C. Caso a entidade apresente o texto do estatuto consolidado, pode ser dispensada a apresentação de quadro comparativo com texto vigente e texto proposto. Letra D. As alterações do estatuto e do regulamento do plano de benefícios só devem ser comunicadas aos participantes e assistidos após a aprovação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Essa eu tenho certeza que você acertou. Vamos lá? Letra B, a resposta correta. Na hipótese de alteração do regulamento do plano de benefícios, patrocinado por ente público, deve ser exigida ata do órgão competente da entidade aprovando a alteração do regulamento, bem como a manifestação expressa de concordância do patrocinador. As empresas públicas que patrocinam o fundo de pensão são regidas pela Lei Complementar 108 e para elas existe uma regulação específica, inclusive a pré-aprovação pelo SESC, que é quem substitui a figura do patrocinador nesse caso. Vamos então para o nosso último quiz. Com relação ao benefício proporcional diferido, assinale a alternativa correta. É garantido ao participante que optar por cancelar a própria inscrição no plano de benefícios, mesmo que não haja cessão do vínculo empregatício ou funcional com patrocinador público. Letra B. A opção do participante pelo benefício proporcional diferido impede posterior opção pela portabilidade ou resgate. Letra C. A entidade fechada de previdência complementar possui a faculdade de prever ou não o benefício proporcional diferido no regulamento do plano de benefícios. E letra D. Sua concessão depende do cumprimento dos requisitos de elegibilidade, ainda que não implique na concessão do benefício pleno. Falamos muito aqui sobre benefício diferido. Vamos lá responder essa questão?
Letra D, sua concessão depende do cumprimento de todos os requisitos de elegibilidade, ainda que não implique na concessão do benefício pleno. Você fazendo a opção hoje por um benefício proporcional diferido, ele ficará suspenso com a sua reserva sendo administrada por aquela entidade até que você possa receber esse benefício, mesmo que de maneira proporcional. Mas se você optar por receber o benefício regular, você receberá ele com valor diminuído, mas tendo que cumprir todos os requisitos, que é desligamento da patrocinadora e aposentadoria pelo INSS. Gente, chegamos ao final de mais uma aula. Agora você já domina todos os tipos de benefício, sabendo desde a Previdência Social até os planos de benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. Sabendo todas essas diferenças, você pode fazer escolhas mais conscientes e seguras para você. Havendo também alguma irregularidade ou perdas de direito nessas transferências, você também já sabe quais são os passos que você deve seguir. Se você quiser saber um pouco mais sobre Previdência Complementar, assista às outras aulas aqui no canal do TV Justiça. Ou então eu te convido para seguir a minha página no YouTube, Fundos de Pensão, e também a rede social no Instagram, @doutora Luísa Moraes. Lá eu compartilho com você o meu conhecimento para que você possa saber tudo sobre o universo de fundo de pensão. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.